Olá, estamos em mais um podcast para divulgar o nosso curso Direito Médico e Perícias Médicas. Tenho o prazer aqui de novamente receber o Dr. Marcelo Godoy. Ele é médico legista com uma ampla experiência na área, bioeticista. E nós separamos um trechinho do nosso curso para você perceber o quão necessário ele vai ser para a tua prática profissional, que é a questão da análise. O que o perito faz, né, Marcelo? E isso não é um conhecimento tão comum, né? A gente sabe que existem algumas especificidades dentro de uma dinâmica processual no que toca o direito médico e como que a perícia é tão relevante nesses casos de suposta má prática médica. E nós separamos aqui, né, Marcelo, alguns itens, alguns pontos que são cruciais e que são ferramentas úteis para o perito avaliar se efetivamente podemos estar diante de um erro médico ou efetivamente afastá-lo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso porque o perito não faz juízo de valor, né? Então, isso tudo eu queria que você falasse, Marcelo. Então, vamos começar, né? A nossa pergunta é, você sabe quais são os pontos de análise do perito em processo por má prática médica? Marcelo, eu te passo a palavra. Essa aí é muito boa colocação. Essa foi inclusive você que fez esse slide, você, através dos seus estudos, que criou essa estrutura. Né? Assim, eu achei muito interessante mesmo. Né? Assim, alguns a gente já falou no podcast passado, mas a gente vai voltar a falar rapidamente. Né? Lógico, como vocês vão ver aqui, a gente não tem como esgotar, né, o assunto numa live de pouco tempo. Entendeu? Mas essa a gente só vai dar uma brifada aqui nas questões mais importantes e depois, assim, na hora do curso, para quem tiver interesse em aprofundar mais, a gente vai realmente dissecar cada item desse com uma profundidade maior. Uma profundidade maior. Obrigado aí pela ajuda. Né? Então, assim, o primeiro item é o prontuário, né? Então, assim, o prontuário, como a gente falou na live passada, é o elemento fundamental que traz as informações, né? Existe no direito uma máxima que diz que o que não está no processo não está no mundo, né? O que não está na inicial não está no mundo. E a mesma coisa eu falo para os nossos colegas profissionais da saúde, que o que não está no prontuário não está no mundo. Não adianta falar, mas eu fiz, eu deixei de fazer. Se não tiver descrito no prontuário, apesar do médico ser douto da presunção de verdade, se não houver uma prova explícita dessa conduta, essa conduta ela é como se ela não tivesse sido feita, né? Então, é através da análise de prontuário que nós fazemos, entendeu? Todo o julgamento clínico, todo o julgamento técnico das condutas do médico, né? O médico, a palavra conduta, como a gente vai ver ali no segundo item, né? É assim, quando a gente fala de conduta médica, normalmente é aquela prescrição, né? Ou é a cirurgia, a indicação cirúrgica. Né, assim, mas existe também uma análise a questão da conduta no direito, ela também abarca a questão da conduta humana do médico, né? Então, se o médico deveria ter atendido, se não deveria ter atendido, se ele deveria ter mantido o sigilo, se devia ter mantido a privacidade. Então, assim, essa conduta humana do médico, ela também é previsível, ela é prevista. E as condutas humanas é o que mais ou menos está no Código de Ética Médica, né? O Código de Ética Médica não fala sobre conduta técnica, né? Ele vai falar quais são as condutas humanas do médico, como agir para ser médico, né? Então, assim, o prontuário eu não preciso dizer, né? Assim, algumas pessoas sabem, atualmente eu atuo como perito do Ministério Público, onde o que chega para mim é para fazer uma informação técnica baseada em informações, exames, prontuário, prescrições. Então, a gente não vê paciente, né? Assim, as perícias médicas, elas às vezes vão acontecer 3, 4 anos depois da ocorrência do fato. Então, assim, que provavelmente a pessoa que fez aquele ato não participa da perícia. Quem vai fazer a perícia são 3, o assistente técnico do autor, o assistente técnico da parte e o perito do juízo. Normalmente, o médico que executou aquele ato médico, aquele ato, ele não participa da perícia. E o que vale é o que ele escreveu, né? O que vale é o que está escrito no nosso documento maior de análise
para você formar um convencimento médico legal e poder buscar a justiça acima de tudo. Bom, conduta médica. Assim, eu trabalhei muitos anos com perícia em acidente de ônibus. Né? E quando eu entrei na perícia médica, é muito engraçado porque em perícia de ônibus, né, de acidente de ônibus, você não analisa a conduta do motorista. Eu não vou falar que o seu motorista estava correndo, e não é obrigação, né, do médico dizer, com o perito dizer se aquela conduta se ele realmente foi desviado um caminhão, se ele realmente estava em alta velocidade, isso não compete ao perito. Mas quando você vai atuar na esfera do direito médico, a conduta profissional é de responsabilidade dos peritos e assistentes técnicos, né? Então, assim, a conduta médica a gente precisa analisar, confrontá-la com os protocolos, né? A medicina ela é baseada em 3 pilares, é a medicina baseada na experiência, a medicina baseada nas evidências e a medicina baseada na ética. Então, a gente precisa analisar esses 3 fatores, né, para analisar, né, e, como eu falei, formar o convencimento e propor a melhor defesa, ou propor o melhor laudo, ou o melhor parecer técnico para que o juiz aprecie e chegue a uma decisão. Marcelo, eu queria voltar nesse ponto. Quando você fala em conduta médica, aqui a gente pode estar diante daquela análise, né, se o médico responde por negligência, imprudência ou imperícia. Isso. Porque, fala um pouquinho sobre isso. Isso, a gente não fala sobre isso, né? Assim, inclusive tem uma resolução do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal, desculpa, dizendo que o médico não pode falar as palavras negligência, imperícia ou imprudência. Né? Assim, que ele fica restrito ao corpo de magistrados, né? E ao pessoal do Conselho Regional aos conselhos de medicina. E essas são pessoas que, na sua avaliação, podem usar essa palavra. Mas a gente não usa diretamente a palavra, mas a gente fala. Quando a gente chega, faz aquela, como eu falei da vez passada, que culpa médica é um simples desvio de um modelo ideal de conduta. Então, assim, se o modelo ideal de conduta era fazer alguma coisa e você não fez, a gente está no campo da imprudência. Se o modelo ideal de conduta era não fazer alguma coisa e você fez, a gente está no âmbito da negligência. Você foi negligente, porque o modelo ideal de conduta é fazer uma boa lavagem de mão, mas você não fez uma boa lavagem de mão, entendeu? Então, por exemplo, aí a gente estaria no campo da negligência. E tem o campo da imperícia, que você não tem a negligência técnica, você não tem habilidade técnica suficiente para executar aquele ato, né? Então, assim, a gente há pouco tempo a gente começa a falar de imperícia do médico. Até muito pouco tempo, até um tempinho atrás, dizia-se que o médico, por ser médico, pelo simples fato de ser bacharel em medicina, por ser médico, obrigatoriamente ele já era uma pessoa perita. Mas aí o pessoal depois que começa a crescer o campo da medicina estética, né? Muita gente sem formação em medicina estética começa a fazer procedimentos, às vezes procedimentos que você precisa fazer no hospital, você começa a fazer em consultório, entendeu? Ou você não tem habilidade para isso, faz um curso de fim de semana de lipoaspiração e sai lipoaspirando todo mundo, entendeu? Então voltou-se a falar, começa-se a agregar ao juízo de valor dos profissionais do direito a figura da imperícia para o médico. E foi bem interessante você tocar nesse ponto, porque, inclusive, o nosso curso vai tocar o papel de cada ator que participa desse grande universo que é o processo judicial, né? Você falou, olha, o perito não vai fazer essa análise de imprudência, negligência e imperícia. Ele não pode usar, inclusive, nem esses termos. Mas o assistente técnico, quando vem o laudo, porque o advogado não é técnico, então ele precisa de um médico, enfim, com essa especialidade, para poder rebater o próprio laudo do perito. Então, quando vem o laudo, aí sim a gente pode pensar, né, que não, essa conduta aqui, de acordo com esse laudo, a gente está no campo da negligência, né? Essa conduta aqui, de acordo com esse laudo, a gente está no campo da imprudência ou mesmo da imperícia. Exatamente.
Exatamente. Lembrando também que assim, a negligência, imperícia e imprudência é sempre, na análise da culpa, é sempre não é no dolo, né? É na culpa. Os crimes, porque há uma presunção de que o médico ele comete atos culposos, crimes culposos. Entendeu? Atos ilícitos culposos, né? Então, assim, a gente falar em dolo, a gente sai da esfera do campo médico, do direito médico, entendeu? Você falar que um médico que tem uma atitude, um ginecologista que tem uma atitude não muito ética com as suas pacientes, a gente não está falando de direito médico, a gente não está falando em perícia médica. Pode até ser, mas a gente não trata disso no nosso corpo, no nosso curso. Sim. A gente trata do médico que quer ajudar e há um desvio de um modelo, há um desvio de uma conduta e acaba produzindo um dano ao paciente, entendeu? Então, assim, a gente só fala de ações culposas, ações dolosas, que quem quiser falar sobre esse tema, nós não somos as melhores pessoas. Agora, você quer ainda esgotar a conduta médica ou a gente pode ir por fatos clínicos? Fatos clínicos é muito interessante, porque é através dos fatos clínicos que a gente analisa a conduta do médico, né? Qual é o protocolo, se o médico fez o protocolo, entendeu? Se ele seguiu direitinho, se o paciente tinha uma dor torácica, se os protocolos de dor torácica foi cumprido para aquele caso específico, entendeu? Então, assim, se o esquema antibiótico está em consonância com a doença e aquilo que é preconizado pelo modelo ideal, né? Pela medicina baseada em evidência. Então, assim, a gente vai analisar esses fatos clínicos até para analisar a esses fatos clínicos, a gente pode pensar, de repente, em comorbidades pré-existentes? Você quer falar algum exemplo disso? Com certeza. Assim, o nexo de causalidade, essa análise do fator pré-existente, ele vai estar muito presente no último tema, quando a gente vai falar de nexo de causalidade. Mas eu já antecipo, porque assim, a gente tem que entender, né, assim, o estado do estado anterior da vítima para a gente entender o dano. Porque muitas vezes aquele dano, aquele fato pré-existente concorreu para o dano, ele provocou o dano, ou qual é a relação do dano com o fator pré-existente. Então é muito comum, hoje, graças a Deus, eu não tenho visto muito, mas eu já vi alguns casos de idosos sarcopênicos, osteopênicos, que no cuidado deles fazem fratura de úmero. Na hora de você fazer a mandala, girar o paciente para fazer higiene, aquele osso está tão fraco, tão enfraquecido, que você acaba fazendo fratura daquele úmero. E a família acha ali de que houve uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, de que agarraram a minha mãe com muita força, quebraram o braço dela, e às vezes, como a gente diz, às vezes o osso está tão fraco que quebra sozinho, pela própria ação da gravidade. Então esse é um exemplo clássico de doenças pré-existentes que produzem o dano, e o ato ele não é suficiente e necessário para produzir o dano, porque o segurar no seu braço, se eu segurar no seu braço, não cria dano nenhum em você. Para eu segurar no seu braço e fraturar, eu tenho que imaginar de que existe alguma coisa pretérita, alguma coisa anterior que concorreu com esse dano, que foi o causador do dano. E é muito interessante também a gente perceber que nem tudo que parece né, Marcelo? E por isso é muito importante ter um mínimo de conhecimento na área do direito médico e da perícia, que é o que a gente tem proposto, é justamente para ter esse olhar realmente treinado de que antes de fazer um julgamento é necessário que haja ali uma investigação maior, né? Então isso é muito comum a gente verificar que o familiar tem um ponto de vista e o médico, muitas vezes, por isso a importância de preencher o prontuário, né? Para ele se resguardar e numa futura perícia poder ser contrastado mesmo, né? O que você falou é muito importante. Assim, foi o que eu também disse na última vez. A maioria dos processos por suposta má prática médica, eles não advêm de um erro médico, e sim de um resultado não atingido. Quando a gente entrar ali nos elementos do contrato, a gente vai falar um pouco de responsabilidade subjetiva,
que aí a gente vai entender um pouco mais sobre esse tema especificamente. E a estrutura hospitalar também é um ponto bacana para a gente tratar, porque essa análise tem que estar dentro desse esquema, né, dessa estrutura, justamente para a gente, efetivamente, nós como advogados, alegarmos, né, não, houve aqui uma falha, né, o paciente entrou bem e pegou uma infecção generalizada, né, isso aí advém de um erro médico, né, que não teve cuidados ali para manusear, enfim, ou efetivamente já tinha ali algum patógeno, sei lá, né, no hospital que pudesse contribuir para o agravamento do paciente, por exemplo. Isso, a gente analisa a estrutura hospitalar, saber se o hospital tem uma comissão de infecção hospitalar, uma CCIH atuante, que vai tentar fazer todas as prevenções. Mas mais do que isso, eu peguei, um colega pegou um caso, a gente discutiu muito esse caso, nessa questão da estrutura hospitalar, mas também a estrutura do sistema quando a gente está falando em medicina pública, né? Então, assim, existe um fenômeno que a gente vai abordar também no nosso curso, que é um fenômeno que todo mundo fala de eutanásia, todo mundo fala de distanásia, todo mundo fala de ortotanásia, mas ninguém fala da mistanásia. A mistanásia é a morte pelo Estado. Entendeu? Morte social. A morte social, como um miserável. Então, é uma senhorinha que interna com uma fratura, que no hospital que não faz cirurgia ortopédica, que pedem-se regulação, que entra no sistema de regulação. A regulação não consegue regular essa paciente, não consegue vaga para o CTI. Eu acabei de fazer uma informação também com esse sistema de que não conseguem a transferência do paciente para uma unidade de terapia intensiva, não conseguem para fazer a cirurgia. Paciente que fica acamado, o idoso acamado, pneumonia por estase, tubo, morte. E por que ele morreu? Morreu porque não conseguiram a vaga para ele, ele perdeu o tempo ouro dele fazer a cirurgia dele. Entendeu? Porque se tivessem operado essa senhorinha, se pudessem ter colocado ela para andar precocemente, até para levantar do leito, ser disso, né? A chance dela seria muito maior de obter a sua cura ou sua sobrevivência. Possivelmente o familiar vai querer imputar isso para o médico e haverá toda essa análise nesse item aí, né, da estrutura hospitalar. O que era possível o médico fazer, o que era alcançável, né, ele atingir ali dentro daquela conduta que ele traçou e o que o Estado, né, enfim, o hospital tinha para efetivamente concluir aquela proposta terapêutica, né? Exato. Às vezes falta antibiótico, às vezes... Então, assim, a gente realmente, dentro da medicina privada, eu não vejo isso, tá? Mas dentro da medicina pública... Agora eu estou tendo mais contatos, assim, eu estou vendo os fenômenos da mistanásia, ou seja, a morte pelo sistema, o sistema que não consegue funcionar e as pessoas tendo uma morte precoce, uma morte não esperada precocemente. Isso a gente está começando a ver isso eu tô começando a ver isso com mais frequência. Mas eu não participava de ações do Sistema Único de Saúde, dos hospitais públicos, eu só trabalhava com hospital particular. É um fenômeno que eu não vejo, né? Às vezes você tem as questões da pseudomistanásia, o cara que precisa fazer uma medicação, o plano de saúde glosa. Graças a Deus os hospitais fazem e depois... briga-se, entendeu? Se eu tenho que internar, eu preciso internar esse paciente, isso é uma urgência, e o plano de saúde nega, vai internar, vai operar, vai entrar como particular, e depois o paciente briga com o plano de saúde dele para saber quem é que paga a conta. Inclusive em razão da autonomia médica. E o médico que vai dizer o que é apropriado ou não. E o Estado, enfim, o próprio plano de saúde, ele não tem essa competência para afastar ali um parecer médico, né, Marcelo? Não tem. Assim, o caso que eu fiz há pouco é um rapaz de 33 anos de idade que, inclusive, estava judicializado e não conseguiu vaga em CTI. Ficou numa UPA, recebeu todo o tratamento adequado na UPA, mas... fora do ambiente dele, né? Fora do ambiente necessário, né? Para uma melhor recuperação, melhor tratamento dele, né? Marcelo, eu sempre aprendo com você, né? Porque eu sou sua fã, você sabe disso. Um médico que fala de direito e consegue conjecturar também filosofia, é maravilhoso. E uma vez a gente conversando, né? E você falou, Elaine, a gente
faz contrato, né? Aquela conversa. O médico estabelece contrato. E a gente sempre trabalha isso nas nossas aulas, porque é interessante ver que o médico, ele preenche todos esses itens do contrato, mas ele não sabe que é um contrato, né? Muitas vezes. Então, a gente trouxe aqui esses elementos do contrato. Eu queria que você falasse um pouquinho como que ele aparece na vida do médico e a necessidade dele entender cada item desse, porque ele vai ter um outro olhar, né, Marcelo? Sim, não. Assim, quando eu tive aula de contrato na minha pós-graduação de Direito Médico, eu entendi Direito Médico. Porque, assim, os elementos do contrato, quem entende, quem está de posse dos elementos, sabe mais ou menos aquilo ali que tem que acontecer. Bom, o contrato do médico, essa relação, né, contratual do médico, ele começa em 98, não é isso? Com o Código de Defesa do Consumidor? Sim. Isso. Então, assim, em 1998, né, é aprovada, promulgada a Lei de Defesa do Consumidor. E, então, há um entendimento de que o médico a relação médico-paciente é uma relação consumerista, é uma relação de consumo, e a gente passa a responder à luz do Código de Defesa do Consumidor. Com a defesa do consumidor, o médico tem que entender qualquer coisinha, está lá, é direito básico do consumidor, lá no artigo 6º, a informação adequada. Então, só por isso a gente já coloca ali o que você falou, a adequação da informação. A informação é muito importante na questão desse contrato, mas muito mais. Por quê? Porque existe uma regra, existe uma lei específica que determina os direitos do paciente. Né? Então, assim, esse contrato basicamente ele tem 7 itens, né? Tácito, ou seja, ele não existe, né? Se você entrar numa operadora de telefone celular e comprar um chip, você vai ganhar um contrato para assinar. Né? Aquele é um contrato padrão, um contrato que você não tem como discutir o contrato, ou você assina, ou você vai embora e não compra o seu chip. Então, as pessoas nem precisam ler. Né? Nem precisam ler, porque se você não assinar, você não compra. Eu não gostei desse artigo 10. Então vai embora, procura a tua. Então, assim, ele é um contrato que ele não é explícito, ele é tácito, né? Ele não existe, ele não está materializado, ele é um contrato que pressupõe, ele é imaginário. Então, a primeira delas, a questão da bilateralidade, né, personalíssimo. O médico ele tem um contrato para cada paciente. Se você está passando visita numa enfermaria, numa emergência, você não tem um contrato, você tem 10, 20 contratos, porque é um contrato para cada paciente. Né? E ao mesmo tempo que o paciente que está sendo visto por 4 médicos, um cirurgião, um ortopedista, um clínico... Cara, ele tem um contrato com cada médico, né? Então, assim, ele é um contrato personalíssimo, é entre um médico e um paciente. Né? Ele é oneroso, sempre prevê, de forma direta ou indireta, algum ganho do profissional de saúde. Né? Então, assim, mas os mais importantes, tem outros, né? Mas o mais importante que existe é a questão da obrigação de meios. Isso é fundamental os médicos entenderem que nós, fora assim, a cirurgia meramente estética, que eu não vou falar aqui hoje, as outras especialidades médicas, a obrigação é de meios, ou seja, nós temos que procurar os meios adequados para o paciente tentar alcançar a cura dele. Entendeu? Se ele vai curar ou não, não é responsabilidade do médico. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de meios, da responsabilidade subjetiva. Nós temos que provar a culpa. Nós não somos da responsabilidade de resultados. Né? Por exemplo, empresa de ônibus. Você entrou são no ônibus, você tem que descer do ônibus são. Eles têm uma responsabilidade de transportar, é uma obrigação de resultados. Eu preciso te levar são até o final. Nós não. Nós temos que buscar o melhor caminho, nós temos que buscar os protocolos, nós temos que buscar o que é mais entendido como melhor para o paciente. Agora, se o que a gente faz... tem muita bactéria que supera a expectativa do médico pela sua virulência, pela sua capacidade de infectar. Então você vai lá, o protocolo é você fazer amoxicilina, por exemplo, amoxicilina clavulanato. Paciente, 2 dias depois, chega com derrame pleural,
Cara, se você é o médico for responder por resultado, o paciente ele sai curado ou indenizado. Sim. Ele não tem um meio termo. Entendeu? Então, assim, a gente tem responsabilidade de meios e trabalhamos por obrigação de meios, né? E uma responsabilidade subjetiva. A gente precisa provar a culpa do médico. Entendeu? O médico trabalha por culpa provada. Os hospitais, eles já trabalham por responsabilidade objetiva, teoricamente. Entendeu? Então, assim, se o elevador do hospital quebrou, caiu. O hospital, assim, se o paciente teve um dano, esse dano está diretamente ligado à queda do elevador, não há que se discutir. Não se discute. Não se discute se o elevador é culpa do hospital ou não. A culpa não está em análise. Entendeu? Então o hospital vai indenizar. Há um tempo atrás, nós tivemos um hospital no Rio que pegou fogo. Entendeu? Ali é a mesma coisa. Ali é a mesma coisa. Ah, mas eu não tive culpa. Não se discute culpa. Não se discute culpa. Queimou. Foi da queda do elevador. Foi do incêndio, vai indenizar. Sim. E o dano, né, Marcelo, que é um componente importante para a análise da responsabilidade civil, que não existe responsabilidade sem dano. Isso é um ponto bem interessante da gente falar. Fala um pouquinho aí do dano. A gente perito, né, a gente não fala muito de dano moral, né? Dano moral é arbitrado pelo juiz e ele vai dizer qual foi o dissabor, qual foi o estresse, se aquilo ali é um dano moral, se aquilo ali é um mero aborrecimento, né? Então, assim, isso aí é a análise que a gente faz. O dano, quando a gente está analisando o dano, né, a gente analisa qual foi a questão material, a patrimonial e extrapatrimonial. Então, causei um dano à pessoa, que ela passou tanto tempo sem trabalhar, ela, por exemplo, era um autônomo, entendeu? E o meu dano causou a ela uma incapacidade laboral temporária ou até permanente. Você vai indenizar a parte patrimonial, o que ele perdeu com aquilo ali. Né? Dano emergente. Isso, dano emergente, o que ele gastou de remédio, o que ele gastou de Uber, o que ele gastou, tudo que ele conseguir provar de gastos em cima do que ele sofreu, perdeu em relação ao dano injustamente cometido, porque o médico produz dano. A gente produz dano, tá? Assim, o dano excusável, inexcusável, desculpável ou não desculpável, entendeu? O médico que tira o pé de um paciente que está com um pé diabético, ele produziu um dano, ele tirou o pé do paciente, mas era um modelo ideal de conduta. Então, esse dano não é indenizável, ele faz parte do modelo ideal de conduta de tratamento. O paciente consentiu, se ele não quiser consentir, não tem o menor problema. Sabe que vai evoluir para o óbito. O desfecho vai ser desfavorável, mas o paciente consente. O médico tira. Esse dano é chamado de dano justo. Agora tem o dano injusto. Eu era para ter operado o teu joelho direito, eu operei o esquerdo. Sim. Entendeu? Era para ter drenado o seu cérebro à direita e fiz um hematoma e fiz uma drenagem do lado esquerdo. Isso são danos que a gente chama de inexcusáveis, danos injustos. Então, quando a gente está falando, tem que estar provado que o dano do paciente é um dano injusto. Para a gente valorar o dano. Né? Então, a gente vai falar sobre os danos patrimoniais e extrapatrimoniais. O extrapatrimonial é aquilo que realmente é a cicatriz, é o dano estético, né? Chegou agora o dano existencial, né? O dano existencial é aquele corredor, o cara que vivia fazendo maratona e eu fiz recebi um dano injusto e agora não consegue mais fazer a maratona. Então isso aí é um dano que chama-se de dano existencial. Em 2009, isso as pessoas nem falavam ainda. De 2014, 2015, as pessoas começam a valorar dano existencial. Mas sempre lembrando, quando a gente fala desses tipos de dano, né, assim, é até uma provocação que a gente faz, que eu quando cheguei, eu fiz um curso em Portugal, quando eu cheguei, eles lá não tem questão de quesitação. Não existe quesitação em Portugal. Os quesitos é aquilo ali, eu vou valorar aquilo, isso aqui vai valorar o dano. Depois, se isso causar alguma espécie, como eles dizem, causar espécie, né? Eles
confrontam o laudo, Sim. perguntam, pedem outras coisas. Mas aqui a gente tem o fenômeno da quesitação e do pedir. Então, assim, o perito só pode avaliar aquilo que o advogado pede. Sem dúvida. Se o advogado não pediu dano existencial, eu não vou valorar dano existencial. Se o advogado, na inicial dele, não pediu dano estético, eu não tenho nem que abrir, Nem olhar esse ponto. nem falar sobre dano estético. Entendeu? Então, assim, eu tenho o dano, como eu falei, o dano patrimonial e extrapatrimonial, e a gente, dentro desse conjunto, quando a gente não consegue romper o nexo, aí a gente vai discutir dano. Aí é 5% para cá, 10% para lá, entendeu? Coisas que... Inclusive, você gosta muito desse tema, né? A própria teoria da perda de uma chance, né? Quando você vê, por exemplo, um erro de diagnóstico, e aí vai avaliar efetivamente o que se deixou de ganhar, né? Então, isso também tem uma conta que chega numa probabilidade, porque a gente não tem uma certeza absoluta. Tem ali, né, uma probabilidade de um dano certo e real, mas muitas vezes é difícil valorar, né? Então, também a gente avalia, não aqui nesse ponto, mas é das questões que se avalia, né? A questão da teoria da perda de uma chance. Sim, quem faz assistência técnica tem que dominar esse assunto. Porque muitas vezes o médico errou mal, causou um dano ao paciente e você precisa trabalhar com os elementos que você tem. Então, quem quiser fazer assistência técnica tem que saber muito. A teoria da perda da chance é uma teoria francesa, não sei de que. Explica você de onde ela nasceu. Não, é uma teoria francesa e que ela efetivamente trabalha, né, com essa chance potencial e real, né? Teve um caso emblemático que foi a coleta de células-tronco. E houve um contrato ali do familiar para poder ter ali, e aí sim, que é onde se avalia a chance real, né, e certa, que é inclusive o entendimento do STJ. Então, o familiar contratou esse banco de células-troncos e aí marcou o parto, enfim, quando chegou lá para colher a célula. Então, assim, veja, tinha um tempo importante, crucial, para ser observado. E o que aconteceu? A empresa atrasou. Quando atrasou o parto, já foi, então, aquele tempo, né? Perdeu-se a oportunidade de colher. E para futuramente ser armazenado, enfim, né? Se o filho precisasse, que a ideia é para poder depois revisitar esse banco. E não foi possível, então a indenização foi baseada nessa perda da chance, da oportunidade de se colher a célula-tronco naquele momento do parto, né? Depois não adiantava. Porque, assim, só para deixar a dúvida, quem é que prova de que ele vai precisar dessa chance, né? E não, assim, porque muita gente passa por essa vida e não tem célula-tronco. Então, assim, ele só teria a perda da chance, ele só teria algum dano se ele precisasse de ter essas células. Se ele não fosse ter precisado, isso não teria causado um dano, né? Eu tive um caso muito interessante de um hospital onde uma pessoa tinha câncer de reto. Né? E o câncer de reto, pelo que eu estudei, já atingi alguns linfonodos. Naquela época, né, o índice de sobrevivência, né, em 5 anos, né, desse tipo de tumor dele era de 50%. E o tratamento era fazer fazer a amputação do reto, né, com quimioterapia adjuvante. Só que a gente passou, em 2007, 2008, a gente passou por uma epidemia de micobacteriose. E o cara pegou a micobacteriose na cirurgia e não conseguiu fazer a quimioterapia. E ele morreu. Uhum. Então, assim, esse caso foi um caso muito interessante para mim. Por quê? Porque foi a falta da quimioterapia que fez ele morrer. Ele tinha 50% de chance de morrer fazendo quimioterapia. E os outros 50%. Então, se ele tivesse feito a quimioterapia. Então, a quimioterapia não matou ele. Matou 50%. Tirou a chance dele em 50%. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você está numa indenização de R$1 milhão. Sim. Então, se você é um bom perito, consegue fazer com que o cara ganhe equitativamente, 500 mil, pô, você já saiu bem, já saiu bem na foto, o advogado já vai ficar rindo. Isso, pô, você ia perder R$1 milhão, perdeu 500 mil, já tá bom demais, né? E vamos falar de um tema bem central,
inclusive para o advogado, né? Que a gente mira ali, vamos tentar romper esse nexo de causalidade. Fala aí, Marcelo, o que é um nexo de causalidade? O nexo de causalidade, né, é o liame, né? É o que liga, né? O fator que liga o evento, o fato, a conduta ao dano. Então eu tenho que provar de que aquele dano foi provocado por aquela conduta. E isso é o que nós chamamos de nexo de causalidade. Então o nexo de causalidade é eu conseguir justificar o porquê que este dano está ligado a esta conduta. A conduta do médico. Conduta humana ou conduta técnica que vai fazer isso. É um dos pressupostos da responsabilidade civil. Se não tem nexo de causalidade, se eu conseguir provar de que esse dano não advém da minha conduta, né, que a minha conduta foi executada. Por exemplo, o paciente chega com dor torácica, eu pego o protocolo de dor torácica, eu aplico ele na íntegra ao meu paciente que está lá dentro. Por exemplo, que tenha vindo negativo, 6 horas depois ele entra no hospital infartado, um choque cardiogênico. Se aí um entendimento, a família vai olhar, cara, ele saiu do hospital às 6 horas, como é que agora ele pode estar voltando a infartar? Entendeu? Então a gente tem que analisar a conduta. A conduta foi bem executada? Foi bem feita? Aconteceu? Deixou de acontecer? Fez tudo certinho? Mas ele teve um infarto? Cara, existe uma coisa chamada imprevisibilidade do médico. O médico não conseguia, com esses exames, com essa conduta, ele não conseguia fazer o diagnóstico de infarto. Então, aquilo que é imprevisível, ele rompe nexo de causalidade. E os danos que são inevitáveis também rompem nexo de causalidade. Eu não consigo evitar esse dano. Eu vou correr esse risco porque eu preciso salvar a vida do paciente. Muito bom. E eu gosto também de pensar num tema que é objeto de análise de quebra de nexos de causalidade, da iatrogenia. É muito comum o médico não entender que ele faz, por exemplo, uma cirurgia, usa o padrão ouro e depois sai indenizando. Né? E fala um pouquinho o que é iatrogenia. Quando ela é indenizável, não é indenizável? Eu tenho um livro do desembargador, esqueci o nome dele agora, João Carlos, José Carlos, alguma coisa assim, que foi o único lugar que eu li, mas me apeteceu e eu tenho referência bibliográfica. Então eu posso dizer que iatrogenia, eu também já li que iatron era onde os médicos atendiam e iatrogenia é o dano provocado pelo médico, que a gente meio que já falou aqui, né? Então, assim, eu falei que dano produz, o médico produz dano. Então, qualquer dano produzido pelo médico é uma iatrogenia. Aquela mastectomia que o médico faz mediante um câncer de mama, a retirada da mama, aquela cicatriz, é considerada uma iatrogenia. Mas aquilo que eu falei, existe a iatrogenia excusável, o dano inexcusável, aquilo que é desculpável, aquilo que é assim, o modelo ideal de conduta é fazer mastectomia na paciente. Então esse dano ele não é punível porque ele faz parte do modelo ideal de conduta fazer a mastectomia. Mas se ficar provado que fazer uma quadrantectomia era o suficiente e ele fez uma mastectomia, aí não. O modelo ideal de conduta era só fazer... Não foi observado. Então, isso eu falo muito, né? Assim, o consentimento, né? O único fator, né, que efetivamente legitima o ato médico é a necessidade. Eu posso ter um consentimento informado para amputar uma perna. Se eu não tenho necessidade de amputar a perna, não há que se falar em termos de consentimento. Mas o paciente autorizou que eu amputasse a perna dele. Precisava. Então, o que legitima, inicialmente, radical no ato médico é inexorável a necessidade dele. Entendeu? Então, assim, é necessário? Faça. É porque a ação do médico não pode nascer para o mal, né? Ela tem uma finalidade. Não. Por isso que a gente está falando do crime culposo. A ação do médico nasce para o bem. Nasce para o bem. Ele tá vendo o melhor, objetivando o melhor para o paciente dele, né? O melhor da saúde dele, né? Então, assim, o que a gente até fala, né? Assim, kantianamente falando,
né? O médico não pode interpor o dinheiro no seu paciente. Isso não é moral. Isso não é um imperativo categórico. É um imperativo categórico, as pessoas têm que se encerrar em si mesmo. Esse é o critério de Kant sobre dignidade da pessoa humana. Entendeu? E assim, quando você fala de dignidade, se você está vislumbrando o dinheiro para chegar ao bem do paciente, esquece. Tá? Você tem que ver o bem do paciente para chegar no dinheiro. Tudo bem. O paciente tem que ser sempre atividade meio do médico, nunca atividade fim. Perfeito. Agora, tem um ponto também, Marcelo, que eu queria que você tratasse, quando a gente fala de nexo de causalidade, que está relacionado a um caso que eu tive, né, que é o dever de informação, que mais uma vez a gente fala aqui, mas é bem interessante porque às vezes o médico, como a comunicação, né, que você fala, que livra muita coisa. Eu tive um caso, né, assim, enfim, participei de um caso onde estava imputando o cirurgião uma má prática médica, porque ele fez o termo de consentimento informado e informou do pós-operatório. E aí você fala um pouquinho desse outro contrato aqui, o que a gente tem de característica. E a paciente teve um descolamento de prótese, colou, né, um peito no outro, foi lá querendo atribuir aquela conduta a uma má prática profissional. E depois ficou provado que a paciente rompeu com seu dever, né, e acabou participando, indo para festa, micareta, enfim, era até carnaval. E ela efetivamente concorreu, né? Na verdade, ela foi a culpa exclusiva da vítima, né? Ela não cumpriu o seu dever no contrato e causou o dano em si, né? Então, isso é muito bom do médico saber como é importante confeccionar bem esses documentos. Sim, não, exatamente. E a gente... Por quê? Porque a violação do dever de autocuidado, foi o que você falou, assim, o paciente, ele, basicamente, o médico, se você pegar o Código de Ética Médica, né, praticamente todo ele é dever do médico, Acho que direito do médico, o médico tem 11 direitos e 119 deveres, uma coisa assim. Então, dever a gente já tem. O paciente só tem 2 deveres, né? Falar a verdade, trabalhar na boa fé objetiva, pagar, aliás, são 3, pagar direto ou indiretamente, ou paga o médico, ou paga o plano de saúde, ou paga os impostos para que isso reverta em algum, porque o contrato é oneroso. E o terceiro, cumprir o que o médico manda. Se dever o médico, de autocuidado. Que esse é o dever de autocuidado. Então, assim, se o paciente não cumpre aquilo que o médico determinou, né, assim, como é que você vai falar de contrato? Há uma ruptura do contrato unilateral pelo paciente. Ele não fez o tratamento que foi orientado a ele fazer. Ponto. E por que ele tem o dano? O dano está ligado, não é à conduta do médico. O dano está ligado à conduta do paciente. A gente, mais uma vez, vai falar de nexo de causalidade. De quem é a conduta que observou-se o dano? É do paciente. Ele não comprou o remédio dele. O médico, a indenização cabe a quem teve a conduta. O crime, está lá no artigo 13, ele vai falar que o crime é de responsabilidade de quem? De corporação ou omissão. Que existe um dano e aquele dano tem que ser ligado à sua conduta. Se não for a conduta sua, não há crime, não há ato ilícito, não há infração ética. Excelente. Então, são esses pontos e muito mais, né, que a gente vai trabalhar no nosso curso introdutório de perícias médicas e direito médico. Marcelo, vamos aproveitar e falar de um outro ponto que a gente gosta muito? Sigilo médico. Sim. E como tem tido casos, né, que deixa a equipe bem desconfortável, né? Porque aí você vai para o campo que você gosta muito, dos dilemas morais, né? Às vezes o médico se sente tão pressionado a tomar determinadas decisões que, por não conhecer também minimamente assim, o direito médico, às vezes ele realmente não sabe nem qual caminho vai adotar, né, Marcelo? Sim. Então, vamos falar um pouquinho de sigilo? Você tem algum caso para a gente trabalhar? Muitos. Assim, eu só queria, hoje, isoladamente, se eu pegar assim, tá no top 3 dos temas que mais me procuram, é exatamente o tema de dever de sigilo versus o dever de informação. Então, assim, isso a gente precisa entender muito, porque o médico tem que quebrar sigilo. Nem sempre. Tem horas que o médico tem a obrigação
de quebrar o sigilo. Segundo o código do nosso Código de Ética Médica, né, a gente tem a obrigação de pode quebrar o sigilo por consentimento por escrito do paciente, dever legal ou motivo justo. O dever legal, todo mundo meio que já sabe. O médico precisa denunciar crianças que chegam embriagadas no hospital. O médico, todo paciente que chega... Vítima de violência também. Vítima de violência, vítima de lesão corporal que seja grave. Então o paciente chega no hospital com traumatismo crânioencefálico, que ninguém sabe direito o que é, tem que fazer denunciação à polícia, porque aquilo ali pode ser uma agressão. Né? Então, assim, e tem um motivo justo, que é onde a gente tem os nossos conflitos morais, né? Que é o grande mote, o que mais hoje a gente vê, que é se você quebra o sigilo ou não, se existe uma justificativa moral para você quebrar o seu sigilo. Então, assim, tem o dever de sigilo, então, assim, ele é prima facie. O consentimento, né? Isso, a prima facie. O dever de sigilo é prima facie, ou seja, inicialmente, o médico tem que guardar sigilo, mas existem situações específicas que começam a haver alguns problemas. Então, assim, problemas que eu nunca vi, mas já discuti esse caso 1000 vezes, que é da criança que chega na maternidade, em período expulsivo, aí tá lá, HIV positivo a criança. Aí quando vai pro HIV positivo, a criança fica no berçário, a criança vai, ou VDRL positivo, entendeu? Que é o exame da sífilis, e a criança ou toma antibiótico, ou se for HIV, vai tomar lá o coquetel dela, e o pai vai visitar, quer saber por que o filho não tá, ele não sabe. Então, quer saber por que essa criança está no berçário e não está com a mãe. E a mãe já avisou de que não quer que conte para o pai. Que ela era HIV positivo e nunca informou isso para ele. Exatamente. Assim, eu já tenho essa solução, assim, meio pacificada na minha cabeça. Entendeu? Assim, mas assim, não vou dar spoiler, não. Isso aí depois a gente discute. Mas o que eu vejo mais hoje, o que mais tem acontecido, é do paciente HIV, que não contou para ninguém. Isso acontece, gente, pelo menos uma vez a cada 2 meses eu tenho um dilema desse. Que é o paciente HIV que ou perde a consciência ou está em vias de, está grave, já chega informando de que ninguém sabe do diagnóstico dele e que ele não quer que conte o diagnóstico para ninguém. Eu não vou falar nem de... Daqui a pouco a gente fala sobre HIV, AIDS e declaração de óbito. Porque tem muita gente que pede que o diagnóstico não vá... Não conste certidão de óbito, na declaração Outro dia teve um paciente que pediu que o diagnóstico não fosse para o prontuário. Essa aí é bem espinhosa, né? Prontuário... essa é muito espinhosa. Essa aí me tirou, até tive que ligar para você, para a gente discutir, para a gente ver direito, estudar, saber das obrigações do médico, se pode, se não pode, inteligência artificial no meio também. Então assim, foi um tema muito, muito, muito legal. E, assim, o paciente às vezes perde a consciência dele, né? E aí ele vai precisar de um representante de cuidados. Quem é que vai representá-lo perante a sua saúde? Né? E se a gente não dá o diagnóstico para o procurador de cuidados, nós entramos no campo de um viés cognitivo chamado viés da moldura de quadro. Ou seja, ele vai tomar decisões com parte das informações. Quando você toma a decisão com parte das informações, eu não posso falar que isso é autonomia. Sim. A autonomia pressupõe que você informação plena, né? Informação plena, para você poder escolher o que é melhor para ele ou não. Entendeu? Então, assim, nesse caso, né, os casos que a gente já deliberou sobre isso, esse caso ele entra no que nós chamamos do motivo justo, ou seja, é a liberdade dele versus o benefício para ele. E a gente chega que a autonomia para ele é muito importante enquanto ele está decidindo o que é bem para ele. A partir do momento que ele perde a capacidade de decidir o que é bem para ele, para eu dar autonomia ao procurador de cuidados, eu preciso revelar.
Sim. Aí, assim, mas assim, qual é a natureza disso? A gente tem que identificar na família, irmão, mãe, filho, quem for, quem é a pessoa mais preparada para resolver, para receber essa informação e já avisar também, e assim, agora já é muito mais no direito do que na bioética, né, assinar um termo de confidencialidade. Sim. De que ele está recebendo uma informação, o porquê que ele está recebendo a informação e que a gente não está autorizando ele a revelar para qualquer outra pessoa. Fica meio que numa cadeia de custódia. Cadeia ali, de né? custódia. Eu estou te dando uma informação porque para você tomar decisões, mas você está proibido de botar isso para frente. Aí a gente tem termo de confidencialidade, tem tudo, entendeu? Mas assim, aí tem muito também a questão, como você falou, da mulher vítima, né, que às pede para não vezes denunciar, não quer né? contar, que aí o marido vai visitar, entendeu? Aí ela falou que não tá, mas o marido vai visitar, que ela tá com medo, que o filho dela tá em casa. Muito bom. Marcelo, a gente aí tem muita não é coisa, benefício, né? Aí é o que a gente chama do dever legal. Dever legal. Dever legal a gente tem que denunciar, infelizmente. Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Não, o nosso curso a gente vai abordar bastante esses temas que permeiam o dia a dia do médico, que causa muita dificuldade mesmo, né, de tomada de decisão. Nosso curso vai acontecer em março, façam as inscrições. E a questão do prontuário, né, Marcelo? E aí, não bota no prontuário que o paciente vai pedir, coloca no prontuário. Quais são os limites, né, desse pedido? Eu sempre gosto de trabalhar com os alunos que nenhum direito é absoluto, né? Mas é preciso entendê-los para poder ter essa análise mais ponderada, né? No prontuário não tem jeito. O médico não pode não revelar isso no prontuário, até porque isso pode dar desdobramentos jurídicos para ele, desdobramentos médico-legais, mas principalmente jurídico. Imagina se esse cara tem um seguro de vida, não tem nada no prontuário, entendeu? E a gente pode ser que responda por falsidade ideológica de não ter colocado no prontuário. Então, assim, a gente, dentro da nossa busca que a gente fez, que a gente trocou bastante figurinha, eu avisei que no prontuário não tem como. É negociar com ele e avisar que vamos botar, que ele, se quiser, pode ter alta, ele vê o que ele quer fazer. Na declaração de óbito, né, assim, o meio termo que existe uma possibilidade do paciente ter morrido de HIV ou com HIV. Isso. Então, se ele morreu de HIV, tem que colocar na declaração de óbito. Agora, ele pode ter tido um câncer de pulmão. E o que isso tem a ver com HIV? Se restar de que o HIV não concorreu para o câncer de pulmão, né, o câncer de pulmão iria para o HIV iria para a parte 2 da declaração de óbito. Ele morre com HIV. Isso já foi notificado quando o médico fez o diagnóstico. Então, assim, como ele não morre de HIV, ele morre com HIV, o Sistema Nacional de Mortalidade não precisa ter, é uma informação que eles não vão fazer políticas públicas em cima dessa informação. Sim. Aí a gente pode tirar isso da declaração de óbito. Muito bom. Eu agradeço, Marcelo, mais uma vez a tua participação e espero que vocês se inscrevam no nosso curso, que sem dúvida vai ser um curso bem proveitoso para a tua prática profissional. Quer falar aí alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez, Elaine, a oportunidade que você dá aqui, quem se inscrever no curso, que eu juro que eu ensino, mas também quero aprender. Então, que tragam bastante cases para a gente, a prática diária de vocês, anotar todos os casos que vocês participaram, que vocês ficaram com dúvida, que a dúvida de um é a minha dúvida e é assim que a gente cresce profissionalmente. Muito bom.